é inevitável a gente falar sobre outro tema que é muito discutido, que é sobre o déficit da Previdência, né? E a gente ouve de tudo, tem déficit, não tem déficit, o déficit é grande, o déficit é pequeno, e isso acaba gerando uma dúvida enorme nas pessoas. E a verdade é que realmente essa questão é confusa, era para ser uma coisa super simples, né? Porque isso era para ser uma conta de mais e menos, ou seja, a gente tem tanto para distribuir, é tanto que a gente distribui, o déficit é tanto, né? Mas, curiosamente, se você entrar nos sites do governo, né? Se entrar em jornais diferentes, se você entrar em blogs diferentes, onde você entrar você vai ver números absolutamente distintos em relação a qual é o déficit atual da Previdência. Desde pessoas falando que não existe déficit, até pessoas falando que existem déficits monstruosos, né? E isso já é um absurdo por si só, né? A gente não saber qual o número real. E uma coisa que você pode ter certeza que é errada, que é uma coisa que muita gente fala, é que a gente tem um déficit porque a contribuição que as pessoas dão é menor do que o quanto as pessoas estão recebendo hoje. Não é assim que se faz a conta, porque o que você usa de recursos para bancar essa conta da Previdência são recursos que vêm de várias contas diferentes. Eu estou aqui, eu imprimi vários papéis para a nossa conversa de hoje, para a gente usar dados reais, com um relatório de carga tributária de 2017 do Brasil, que é o mais recente, saiu há pouco tempo. E aqui você tem uma das linhas dos tributos, né? Se chama Orçamento Seguridade Social, que não inclui só a Previdência Social, inclui também saúde, inclui outras contas. Mas a principal conta para onde esses recursos deveriam ir seria a Previdência Social. E no Orçamento Seguridade Social você tem que alimenta essa conta a contribuição para a Previdência Social, que é o INSS, que todo mundo paga, o COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido, você tem a contribuição do PIS/PASEP, você tem a contribuição sobre receita de concursos, você tem a contribuição que é uma participação do seguro DPVAT, você tem contribuições rurais, você tem várias linhas que somam um total de quase 750 bilhões de reais em 2017, somou um total de quase 750 bilhões. Então, para a gente saber qual é o déficit, a gente tinha que saber qual o total desse valor que vai para a Previdência e qual é o custo da Previdência. Aí você já tem outra questão de discussão, que é a questão da desvinculação das receitas da União, a tal da DRU, né? Você pode pegar um pedaço dessas receitas, e aqui eu estou com um texto que é do site do Senado, tá? Peguei só textos oficiais, não peguei texto de jornal, de blog, etc., só textos oficiais. E ele diz o seguinte: a desvinculação das receitas da União é um mecanismo que permite ao governo federal usar livremente, era 20%, né, e depois da PEC que teve, passou para 30%, de todos os tributos federais vinculados por lei a fundos e despesas. Ou seja, esses são tributos que eram vinculados à Seguridade Social. Mas depois da DRU, você pode pegar 30% de uma parte daquele total, tá? De uma parte, não é de tudo, e desvincular. E aí quando você lê aqui, continua lendo o texto que está no texto do Senado, ele fala o seguinte: na prática, permite que o governo aplique os recursos destinados à área como educação, saúde e previdência social em qualquer despesa considerada prioritária e na formação de superávit primário. A DRU também possibilita o manejo de recursos para o pagamento de juros da dívida pública. Está aqui, tá? Site do Senado. Ou seja, esse é o mecanismo que você tem para pegar o dinheiro que era para ser da Previdência Social e você pega esse dinheiro e usa para pagar juros da dívida pública. Algumas pessoas, os liberais de plantão, vão dizer o seguinte: mas isso não entra na conta do déficit, porque esse dinheiro vai, e como o déficit é tão grande, isso vai para uma conta e depois volta para pagar os custos da Previdência Social. Então, mesmo tendo a DRU, o déficit que é mostrado, ele só está considerando as receitas e está considerando as despesas. Aí você pega e entra no brasil.gov.br, site oficial, tá, do governo, e aí ele escreve o seguinte: atualmente 30% do total de tributos arrecadados podem ser desvinculados de suas fontes originais. Aí ele aqui em cima diz:
Em 2016, o gasto com a Seguridade Social somou 257 bilhões. A pessoa que escreveu isso realmente foi meio incompetente, porque eu acho que ela queria dizer que o déficit foi de 257 bilhões. Porque se o gasto com a Seguridade Social fosse 257 bilhões, quando a gente teve uma receita de 750 bilhões, teria sobrado muito dinheiro. Ela deve ter escrito errado, né? Escrito errado no site oficial do governo, mas o que ela quis dizer, eu acho que ela quis dizer déficit, de 257 bilhões, mais um número pra gente, entre todos esses diferentes que a gente vê. Aí ele fala o seguinte, sendo que apenas o RGPS, Regime Geral de Previdência Social, registrou um rombo de 149,7 bilhões. Aí aqui embaixo ele escreve o seguinte, que 30% dos tributos por causa da DRU foram desvinculados. Mesmo assim, nem esse mecanismo foi suficiente para custear os gastos com a Seguridade Social no ano passado. Não só o que foi desvinculado das despesas com assistência médica, saúde e aposentadorias voltou para cobrir este rombo, mas recursos de outras fontes do orçamento foram usados para segurar o pagamento desses gastos. Aí o cara chega e fala o seguinte, mesmo com DRU, contas da Seguridade Social são deficitárias. O que ele não diz é o seguinte, que qual é o déficit total? Ele diz que, sem considerar o DRU, é esse número maluco, que ele fala que primeiro é gasto, mas que eu acho que é déficit, 257 bilhões, e que o rombo é de 149 bilhões para o regime geral. Mas aí quando você põe de volta o DRU, ele não diz o número. Ou seja, ele diz que isso aqui, está escrito aqui, considera o dinheiro que sai por causa do DRU, diferente do que dizem os sites dos liberais de plantão. Então ele diz que considera no déficit que ele fala a DRU, o efeito da DRU. Mas não diz qual é o resultado final. Então a gente não sabe qual é o resultado final. Isso é uma maluquice. A gente está começando tudo errado. Ninguém sabe qual é o déficit direito, né? E outra coisa errada que vale a pena a gente falar antes de entrar. Mas a DRU vai ter uma função... Você vai ver para que existe a DRU, né? E antes de falar para que ela existe, só pensa no seguinte. Se existe a DRU, ou seja, se foi criado um mecanismo para tirar recursos desse orçamento aqui que a gente leu, que é o orçamento Seguridade Social, para mandar para outras coisas, é porque esse dinheiro sobrava. Porque não tem sentido você fazer um negócio que desvincula a receita de uma coisa que falta. Então no passado sobrava. Outra conta que a gente não vê, se no passado tinha superávit e agora diz que tem um déficit, quanto é que é a soma disso tudo? Será que a gente ainda está positivo na soma? Será que está negativo? Está negativo quanto? Ninguém nunca mostrou esse número também. Mas vocês vão ver que a DRU tem uma função importantíssima e você vai ver qual que é essa função da DRU já em breve. Mas o ponto é o seguinte, a gente sem saber qual é esse déficit, a gente está fazendo todo esse salseiro, toda essa reforma que muda a vida de todos os brasileiros e pior do que tudo isso, a gente está pondo a conta toda do problema do Brasil nesse déficit, que a gente não sabe qual é, que eu estou mostrando para vocês que a gente não sabe qual é, que não tem em lugar nenhum, da Previdência Social. Sendo que, se você for pegar, eu sempre faço essa conta porque essa conta é importante. O déficit que a gente tem nas contas públicas hoje é em torno de 140 bilhões de reais. O Brasil não cresceu nos últimos 4 anos. Pelo contrário, a gente teve uma recessão de menos quase 4% durante 2 anos seguidos. Se a gente tivesse crescido uma taxa pífia de 2% ao ano, o nosso PIB seria quase 1 trilhão mais alto do que é hoje. Como a carga tributária brasileira é em torno de 32% do PIB, a gente teria uma arrecadação de mais de 300 bilhões a mais. Quase 70% da arrecadação que a gente tem no Brasil é de tributos federais, ou seja, não haveria déficit nenhum. O problema é que a gente não cresceu. Essa é a grande culpa de ter um déficit, e não da Previdência. Mas aí a gente vai agora para a nossa reforma da Previdência. E aí nessa reforma da Previdência que a gente tem, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte: qual é a função da Previdência Social? Para que serve a Previdência Social? A Previdência Social, gente, diferente do que querem te convencer, ela não é um investimento. Ela não é um fundo que você está aplicando, uma caderneta de poupança, ela não é nada disso, ela é uma rede de proteção social. Ela é um mecanismo que faz com que as pessoas que precisam de uma condição mínima para poder sobreviver, elas tenham essa condição mínima, porque viveram nesse país, contribuíram para o país ser o que ele é, de um jeito ou de outro, mas elas têm uma proteção assegurada por lei para elas poderem ter um mínimo de recursos para poder viver. Então,
não se trata previdência da maneira como as pessoas estão querendo tratar, que é o seguinte: quanto a gente precisa economizar para a conta fechar? Não é assim, não é assim, tá tudo errado, porque economizar com rede de proteção social significa matar a gente. É isso mesmo, não estou exagerando, vamos economizar 1 trilhão, em outras palavras, vamos matar não sei quantas centenas de milhares de pessoas. A conta que a gente deveria estar fazendo, e outra que ninguém sabe responder, é a seguinte: temos no Brasil hoje um número de, entre os 220 milhões, sei lá, de habitantes brasileiros, um número de pessoas X que tem mais de 60 anos, de 55 anos, ou que mora em tal condição, etc., e não tem condições de sobreviver sem uma rede de proteção social. Por quê? Primeiro, porque não tem emprego. Se você tem mais de 50 anos e ficar desempregado, você sabe como é difícil você se empregar novamente, não depende só de você. E vai ficar cada vez mais difícil com as mudanças tecnológicas que estão acontecendo no mundo. Se você mora no campo e você está desde 8 anos de idade trabalhando na roça, com a mão toda calejada, o pé também com a capa desse tamanho na sola do seu pé, de tanto ter pisado ali no chão, em espinho, em pedra, se você trabalhou a vida inteira, você sabe como é que é quando você tem 55 anos de idade. Eu tive numa viagem agora pelo interior do país, eu vi pessoas que eu achei que tinha 90 anos de idade, o cara tinha 60 anos de idade de trabalho. Então é o seguinte: quais são as pessoas que precisam dessa proteção e qual o total de proteção que a gente tem que dar? O mínimo que uma pessoa tem que ganhar dessas para poder sobreviver é quanto? É R$ 1.200 por mês? É R$ 1.500 por mês? Quanto que é? E aí você multiplica pelo número de pessoas, você chega num número, olha só, para termos uma rede de proteção social que protege as pessoas que não têm ou mais emprego ou condições de trabalhar, precisamos de X. Esse X é o número que tem que chegar, não importa como. É 1 trilhão, então é 1 trilhão o número que tem que chegar. E tem que chegar, porque não chegar significa matar essas pessoas. A gente está fazendo o contrário. A gente está fazendo o seguinte: olha, temos um país onde as pessoas estão morrendo de fome, mais de 50 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza, mais de 50% da população vive no domicílio que tem menos de R$ 2.000 de salário. E aí a gente está chegando e falando o seguinte: olha, tá vendo esse caos aqui? Tá vendo esse país onde morre um monte de gente porque não tem dinheiro para comprar o remédio? Tá vendo esse país que tem um monte de gente que passa com dor o mês inteiro porque não pode ter o mínimo de atendimento? Então ele sofre dor, que é a única opção que ele tem, e ele vai sofrendo até morrer. Tá vendo esse país? Então é o seguinte: a gente vai fazer uma economia agora. O que é essa economia? A gente vai fazer o seguinte: diminuir a sua rede de proteção social. Diminuir. E aí é preciso ficar claro uma coisa: para onde está indo esse dinheiro? Ele está indo todo para pagar juros. É isso, todo esse dinheiro está indo para pagar juros. E não adianta florear, porque é isso. É isso. A gente tem uma emenda constitucional 95, a tal da PEC do teto dos gastos, que saiu de PEC para virar emenda constitucional quando foi aprovado, que diz o seguinte: aí você vai ver o detalhe de crueldade da história. Tudo que a gente gastou há 2 anos atrás com o governo é o que a gente tem para gastar para frente, corrigido pela inflação. Então, quanto a gente pode gastar para educação, saúde, cultura, esporte, etc., tá tabelado. Tá tabelado. O que não é tabelado? O que não é tabelado é o seguinte: por exemplo, educação e saúde. Você tem constitucionalmente o mínimo que você tem que aplicar em educação e saúde, dependendo das receitas que você tem com impostos. Outra coisa que era tabelada era o quê? A Seguridade Social. Por quê? Porque você tinha um valor que ele era tabelado. Tinha um vínculo, tinha um carimbo dizendo: isso aqui que você arrecada é para saúde e previdência social. Logo, a gente, usando as regras da nova reforma da Previdência, vai aumentar a arrecadação, não vai? Beleza. Que bom, como é vinculado, a gente pode aumentar essa arrecadação e dar mais benefícios para as pessoas. Não. Por quê? Porque tem a DRU. Olha como a DRU serve, gente. Exatamente para tirar esse dinheiro e usar para quê? Para pagar os juros. Toda essa pressa para aprovar a reforma da Previdência é para garantir que o pagamento de juros no Brasil corra sem nenhum solavanco, corra sem nenhum problema.
Porque essa é a prioridade de todos os governos que a gente teve aqui no Brasil. Pagar os juros de meia dúzia de pessoas. Vamos lembrar que os títulos da dívida pública, grandes números, 25% na mão dos bancos, 25% fundos de previdência, 20%, na mão de fundos de investimento e 10, 15% na mão de investidor estrangeiro. Não está na mão do pobre, pobre não poupa. Pobre não poupa. Pobre ganha e gasta. E gasta onde tem os maiores impostos do Brasil, que é papo para outra conversa, que são os impostos sobre bens e serviços, onde somos um dos campeões mundiais na alíquota que a gente cobra sobre bens e serviços. Mas o ponto é o seguinte, essa previdência, ela é uma previdência que está sendo feita para diminuir uma rede de proteção social que já é absolutamente capenga e que é incrivelmente necessária, porque as pessoas estão morrendo. As pessoas estão morrendo. Aí o sujeito diz o seguinte, nossa bandeira nunca será vermelha. Meu amigo, nossa bandeira já é vermelha. Só que é vermelha não é de comunismo nem social, é vermelha de sangue. É vermelha de sangue das pessoas que morrem todos os dias por causa dessas barbaridades. Então é o seguinte, a gente pega e faz uma reforma da Previdência e aí vem uma maluquice, né? Porque eu acho que a gente está vivendo um momento assim de estupidez coletiva. Somos todos lunáticos, não é possível que a gente não está conseguindo ver as coisas. Aí chega o presidente da República em rede nacional e fala o seguinte, olha, temos todos de contribuir um pouco mais, temos todos de dar a nossa parcela de contribuição. Em qual país esse presidente vive? Porque é um crime falar, tinha todo mundo no dia seguinte sair na rua, fechar tudo, parar tudo, fazer um auê, porque um cara falar para um país que tem mais de 50 milhões de pessoas que vivem na pobreza extrema, mais de metade da população tem a casa inteira vivendo com menos de R$2.000 por mês, tendo que pagar o aluguel, tendo que pagar a escola, tem que pagar a saúde, tem que pagar os remédios, tem que pagar a roupa, porque ninguém sai nu na rua, tem que pagar tudo. Aí o cara chega, você tem que dar a parcela de contribuição? Pô, o cara não, ele nem sobrevive, eu aprendi isso outro dia, porque sobreviver significa mais que viver. Ele mal vive. Aí você está falando que ele tem que dar também a parcela de contribuição? É isso que a gente precisa? É esse cara? Porque essa proposta, ela é isso. É pior para todo mundo. Fica pior para todo mundo. Só não é pior para duas pessoas. Primeiro, o cara que ganha até um salário mínimo, isso é uma piada de mau gosto. A alíquota dele diminuiu de 8% para 7,5%. Sabe o que isso significa? R$5 por mês. A ajuda que as pessoas mais pobres do país estão recebendo é de R$5 por mês. Uma jogada de marketing ridícula. Para não usar outra palavra, é ridícula. R$5 para quem tem menos, só para poder dizer que está aliviando os pobres. O que esses caras fazem com R$5? Nem a gorjeta que eles dão para o garçom no restaurante caro que eles vão é de R$5, nem para o guardador de carro é de R$5. R$5 não é nada. Não é nada. Agora, o que acontece? Como é que está passando essa reforma? Com esse discursinho de que está combatendo os privilégios. Aí eu faço a pergunta o seguinte, qual é a economia nos privilégios? Porque se é isso, então tá bom, vamos acabar com os privilégios. Mas os privilégios mesmo, auxílio moradia, o cotão, não sei o quê, nada disso entra na reforma da Previdência. Nada disso. Aí você perguntar, poxa, mas você não é a favor de nada? Pô, beleza, pegar ali o que os deputados federais, senadores, que eles têm 1,35 do salário por ano que vai acumulando, etc. Talvez é uma regra injusta. Me parece também uma regra injusta, vamos acabar com isso. Mas o seguinte, a gente para levar duas coisas que nos dão esse sentimento de vingança, a gente está levando tudo que acaba com a gente. Por isso que o apoio popular dessa reforma está sendo em cima da vingança que as pessoas têm. Porque todo mundo tem sentimento de vingança no Brasil, a gente tem ódio. Por que a gente tem ódio? Porque a gente vive no país mais desigual do mundo. Só que as pessoas que têm o poder na mão, eles sabem que a gente tem ódio, eles sabem que a gente quer vingança, aí eles chegam e falam o seguinte, tá vendo aquela meia dúzia ali que tá ganhando a mais do que devia? Ó, vamos passar essa reforma inteira aqui e vai pegar o salário do cara. Aí a gente cai no patinho e a gente vai e defende uma coisa que é absolutamente prejudicial a todos nós. Tá acabando com a rede de proteção que nós deveríamos ter. Pensa o seguinte, eu te levo a fazer essa reflexão. O que essa reforma da Previdência que você está defendendo faz de bom para você? Eu te respondo, nada. Ela só piora a sua vida. Ela só piora a sua vida porque não vai vir mais educação nem saúde,
Eu mostrei para vocês que todos esses gastos do governo, eles estão limitados com a PEC, tá? 95, que é hoje em dia a emenda constitucional 95. O que viria a mais, poderia vir a mais de saúde, etc. Você tem a DRU, que faz com que esse dinheiro que venha a mais, ele possa sair para fazer o pagamento de juros. E esses juros são os juros que estão na mão das pessoas mais ricas do país. Ah, se você é um desses que está assistindo meu vídeo vai ficar zangado comigo, o problema é teu, entendeu? Fica gritando aí nos comentários que não é para você que eu estou falando. Eu estou falando para 95% da população brasileira, 99% da população brasileira. As pessoas estão defendendo uma reforma que não traz nada de bom para elas. Ah, qual é a solução então? A solução é o seguinte: aumentar a nossa base assalariada, aumentar o quanto as pessoas ganham de salário. Porque até essa história de chegar e falar assim, então a gente vai agora, servidores públicos federais que ganham muito, etc., vão ter uma alíquota muito grande. Não caiam nessa historinha. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles não têm coragem de fazer uma reforma tributária, que é ela que tem que ser feita. Não dá para mascarar imposto de renda em contribuição para a Previdência. Não dá, porque são duas coisas diferentes. Agora, você sabe por que eles mascaram? Eu vou te explicar por que eles mascaram. Porque eles deveriam cobrar isso, quem ganha muito deveria pagar uma alíquota bem maior de contribuição para o país. Deveria, mas deveria ser feito na reforma tributária. Agora, por que eles não fazem na reforma tributária? Porque todos os ricos do país, a maioria deles, ganham o seu dinheiro como dividendos, que tem zero de imposto. Só Brasil e Estônia. Só Brasil e Estônia pagam zero. Eslováquia e México também pagavam zero, já passaram a cobrar. Então, se fizesse uma reforma tributária e cobrasse mais impostos dos que ganham muito, esses que hoje estão aí na reforma da Previdência, meia dúzia, iam também pagar mais. Mas aí todos os amigos dos reis, porque são reis, né? A gente não vive um reinado de um rei só. Tem pelo menos 3 reis ali, né? O presidente, o ministro da Justiça e o ministro da Economia. Os amigos dos reis teriam que pagar também, mas não. Eles não querem mexer nele. É muito mais fácil eleger o inimigo público número 1, que é o Estado, né? O inimigo público é o Estado. A gente personificou essa figura do Estado e colocou ódio em relação ao Estado. Aí você pega, beleza, ó, vamos jogar ele aos leões, estamos satisfeitos, não precisamos fazer a reforma tributária, porque as pessoas já têm a sensação de que foi feita justiça. Balela! Você está acreditando numa mentira e está levando, junto com essa mentira, que é uma mentira, mais um monte de coisa que acaba com a tua vida. Olha essa reforma da Previdência. A trabalhadora rural agora tem que ter 60 anos para se aposentar, a mesma idade dos homens. Quem fez essa porcaria, porque isso é uma porcaria, não tem ideia do que é ser uma mulher que trabalha no campo. A mulher que trabalha no campo, ela pega na enxada, ela pega na lavoura, ela acorda 4 horas da manhã e além de tudo isso, ela cuida dos filhos, ela faz o almoço, ela faz o jantar, ela cuida da casa. Aliás, é uma reforma que é absolutamente insensível ao papel das mulheres nessa sociedade brasileira, que ainda é super machista. Quantas horas não remuneradas de trabalho têm as mulheres brasileiras? Essa é uma reforma que ela é feita para fazer o seguinte, para todo mundo trabalhar até o último dia de vida, não viver e poder bancar as pessoas que não trabalham nenhum dia da sua vida. É isso aí, esse negócio no limite é fazer todo mundo trabalhar até o último dia de vida para, com suas contribuições, bancar essa estrutura das pessoas que não trabalham, que estão aqui ó, nos escritórios. Eu estou aqui na Juscelino com a Faria ali, um monte de gente aqui nos escritórios, ar-condicionado, dando Enter, Ctrl-C, Ctrl-V, fazendo oba-oba aqui e falando, defendendo a reforma da Previdência. Por quê? Porque tem dinheiro aplicado, porque está ganhando juros. A verdade é essa. É uma reforma da Previdência que acaba, destrói a pouca rede de proteção social que a gente tem no Brasil. E aí você fala o seguinte, mas isso vai equilibrar as contas públicas. O que vai equilibrar as contas públicas? Primeiro, é o Brasil crescer. Segundo, fazer uma reforma tributária que cobra de quem tem mais. O problema do Brasil é a desigualdade. Se você tivesse uma massa de pessoas que recebe um salário maior, que trabalha na formalidade, não na informalidade, a contribuição seria suficiente. Se você tivesse os grandes nomes do Brasil em termos de empresas, famílias, etc., pagando o que devem para o INSS, diminuía muito o problema também. Só que o problema é o seguinte, tem certas coisas no Brasil que são imexíveis, que não dá para a gente tocar. E aí
a gente está usando esse sentimento de ódio que todo mundo tem, legítimo, porque quando você mora no país mais desigual do mundo e algumas pessoas vivem a bonança que vivem, a gente tem ódio mesmo. E utilizando meia dúzia de exemplos para boi de piranha para fazer com que 100% da população brasileira viva uma situação pior. Aí você entra no site do governo, novamente, e ele fala o seguinte: proposta introduz modelo de capitalização. Está aqui, no financiamento da Previdência. Aí, aliás, tem uma coisa espetacular nesse trecho do governo, nesse texto, que ele escreve o seguinte, isso aqui devia ganhar um prêmio, ele escreve o seguinte: esse, que é o nosso modelo atual, é um modelo classificado também como solidário. É engraçado, né, criticar um modelo que é reconhecido como solidário. A gente critica a solidariedade, né, e enaltece a individualidade. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Mas vou continuar na frase. Este modelo que, no Brasil, olha a frase, levou a um rombo previsto em 292 bilhões em 2019. Como é que a gente leva ao rombo no final de 2019 que ainda não aconteceu? Como é que passado e futuro se juntam numa mesma frase para fazer uma afirmação dessa? Podiam contratar pelo menos alguém melhorzinho para escrever uma barbaridade dessa. Porque levar ao rombo previsto em 2019 é uma maluquice, né? Você não leva a uma coisa que vai ser. Esse negócio levou a gente àquilo que vai ser. E aí no final ele escreve que a ideia é implementar o regime de capitalização. Você sabe o que é o regime de capitalização? É o seguinte, é a morte definitiva da rede de proteção social que você tem com a Previdência. Significa o seguinte, você vai aplicando um dinheirinho, esse dinheiro que você aplica fica numa conta, aí outra coisa que é legal, que ele escreve o seguinte, a depender das regras aprovadas, os recursos poderão ser administrados por uma instituição financeira, site do governo, pública ou privada. Ou seja, e aí as instituições financeiras públicas, Banco do Brasil e Caixa, estão querendo fazer o quê? Privatizar. Então essa frase vira instituição financeira privada. O que isso significa? Você não só não tem mais rede de proteção social nenhuma, ou seja, tá mais velho, não tem emprego, tá inválido, tá qualquer problema. Seguinte, dançou. E aí, não, quanto você juntou de dinheiro? Mas aí você não precisa de governo, você não precisa de nada, você abre uma conta no banco e vai juntando. Eles estão querendo transformar tudo isso o quê? Em fundos de investimento. Na prática é isso. E qual a única pessoa que se beneficia com isso? Os bancos. É um banqueiro, que é o ministro da Economia, esqueci. Mas é isso. Fundo de capitalização significa não ter mais nenhuma rede de proteção social. É isso que vocês todos estão querendo? Estão querendo aprovar? E esse texto tem 500 maluquices. A gente poderia falar sobre o texto, eu estou falando mais aqui conceitualmente, mas estou pegando alguns exemplos. O BPC, benefício lá de prestação continuada, acho que é isso que quer dizer BPC, vamos ver a sigla aqui, BPC, aqui ó, benefício assistencial, a ideia, benefício de prestação continuada, é isso mesmo? O BPC, que é aquele negócio do cara que é miserável, que você tinha a partir de 65 anos um salário mínimo, diminuíram para o cara que tem 65 anos, o cara vai ganhar R$600 por mês, com a desculpa de que o cara de 60 anos agora vai ter um de 400. Pelo amor de Deus, né, gente? Você chegar... Imagina você tem 65 anos. Você vive numa situação de miséria. Tua vida é um caos. Você não consegue comprar o remédio que passa dor na tua noite para você chegar no dia seguinte. Você anda com a mesma roupa todo dia, que não suja, cheirando mal, porque você não tem como lavar. Você mora de favor. Aí o cara chega e fala assim, olha, eu vou diminuir de R$1.000 para R$600. O quanto essas pessoas ganham, porque economia, pagamento de juros, para o cara que mora ali numa mansão gigante, que tem iates, que estoura champanhes todo dia, que diz que o primeiro tem que jogar no chão para dar sorte, que é para o santo, o primeiro pedaço da champanhe, é para esse cara que você está dando esse dinheiro, e não é aqui exagero nem nada, essa é a pura realidade. Então essa reforma da Previdência, ela é indefensável. Quer acabar com os privilégios? Manda pra gente então, vamos lá, a proposta para acabar com os privilégios dos deputados, senadores e das pessoas que ganham aposentadorias acima do teto, etc. É isso que a gente tem para economizar. O resto não tem como ser a favor, porque se eu for a favor, eu estou sendo a favor disso que a gente está criando, que na verdade são quase que campos de concentração
das pessoas mais velhas desse país. A gente está matando as pessoas mais velhas desse país. Nós estamos matando as pessoas mais velhas desse país, destruindo a pequena rede de proteção social que a gente tem, que paga com um salário mínimo, com menos de R$1.000, a maior parte das pessoas. A gente está destruindo isso. A gente está fazendo com que todo brasileiro, que é classe média ou classe pobre, tenha que trabalhar até o final da sua vida útil. Ah, mas o cara vai viver mais 10 anos. Vai viver mais 10 anos com problemas que a idade traz, de Alzheimer, de demência, físicos, de dores, etc. A essa idade aí você não precisa mais trabalhar. É isso, estamos transformando as pessoas em robôs, estamos transformando as pessoas em escravos para um pequeno grupo que não trabalha no dia a dia, que não gera riqueza nenhuma. Isso é a reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência, ela tem cheiro de sangue, ela tem gosto de sangue, ela cria campos de concentração de idosos no Brasil, ela mata a nossa população que é mais velha, ela faz com que os tempos modernos, digitais que estão vindo, que vão criar milhões de desempregados na terceira idade que não vão encontrar um emprego, estejam deixados à sua própria sorte, que no Brasil não é sorte, né? É revés. Então, o seguinte, apoiar essa reforma da Previdência é matar as pessoas que hoje em dia vivem com o mínimo, vivem quase que heroicamente uma vida de sofrimento, de dor. Eu sou absolutamente contrário a isso que está sendo proposto. E se as pessoas acham que vão comprar minha opinião jogando meia dúzia aos leões, fazendo com que os servidores públicos que mais ganham, então, estejam pagando mais contribuição, a mim não vão comprar. Primeiro, porque isso está sendo feito de uma maneira errada. Isso tinha que ser feito via reforma tributária. E se você é a favor dessa reforma da Previdência, você está sendo contra a reforma tributária. Porque aí eles vão fazer assim, já que está feito aqui, aí não pode cobrar na reforma tributária. Aí não vai ter. Não vai ter a reforma tributária que cobra mais dos mais ricos. Por quê? Porque já foi feito ali na Previdência. E aí vai ser confisco, não vai poder. Então você está ajudando isso. Você está ajudando a não ter a reforma tributária justa que esse país tem. Você está matando pessoas mais velhas. É você mesmo. Eu não, porque eu não faço nada. É você que está matando, sendo a favor desse negócio. E você tem que se perguntar, a última coisa que eu deixo aqui, que eu já falei. O que essa reforma tributária te ajuda? Porque eu estou fazendo pelo meu país. O que para você? O que vai ajudar na tua vida? Nada. Nada. Você não vai ter melhor educação, porque esse recurso não vai para a educação. Você não vai ter melhor saúde, porque o recurso não vai para a saúde. Você não vai ter melhores estradas, porque esse recurso não vai para as estradas. Você só vai pagar mais, trabalhar mais, para ver as pessoas que vivem de juros nesse país poderem passar mais tempo sem se preocupar com o pagamento de juros dele. Bem, é isso que eu tinha a dizer. Um abraço e até o próximo vídeo.